Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Go Cursos e vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo o sistema que eu desenvolvi, meu último projeto aqui, que foi o sistema para clínica odontológica, tá? É um sistema bem completo, onde nós vamos ter toda a gestão aqui de pacientes, a gestão financeira, com relatórios, entradas, saídas, as despesas, a parte aqui de gestão de agendamento, onde poderão ser criados aí a grade de horário para cada profissional, para cada dentista que vai estar atendendo, e fazendo relacionamento dos pacientes com essa grade de horário dele. Então tem relatórios, tem tudo aí já estruturado para esses agendamentos. Também a parte de consultas, onde aquele dentista vai conseguir ali trabalhar com a anamnese do paciente, também cadastros aí de tratamentos, que seriam vários agendamentos ali feitos em sequência. Odontogramas, tá? Que é muito importante para esse tipo de projeto. Gestão de comissões, então vai ter tudo que necessita, um sistema para essa área. Vai ter o fluxo de caixa também, tarefa para controle aí de agenda dos usuários e mais algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês dentro desse vídeo demonstrativo. Vamos lá, aqui tudo que eu mostrar está relacionado a valores e a dados cadastrais, é tudo fictício, é somente para que eu possa alimentar as informações para poder explicar aqui para vocês dentro do vídeo. Então vamos lá, aqui nós vamos ter a tela de acesso do sistema. Para quem quiser testar ele também, pode fazer o seguinte, eu vou até abrir junto aqui, ó. Eu vou abrir o odonto.sistemazugo.com.br e aqui dentro você vai utilizar aqui o usuário contato@gocursos.com.br sem 123, tá? Esse link eu deixo ele de teste, então vocês podem acessar, pode cadastrar, excluir, manipular todo o projeto aqui, e depois eu restauro o banco de dados dele, que fica só para os alunos testarem mesmo. Então todos os meus sistemas eu coloco essas opções para que vocês possam testar, e é interessante acompanhar esse vídeo junto comigo aí, fazendo passo a passo também, tá? Para que você veja e teste 100% dos recursos e veja tudo que tem dentro do sistema. Se você tiver uma necessidade específica, às vezes é para você mesmo, para sua clínica, o sistema, ou é para um cliente seu que você quer implementar, se você tiver alguma necessidade extra, além do que está aqui, ou desejar alguma modificação também que você não saiba fazer, eu tenho um programador que fica específico para pegar esses serviços, tá? Então eu passo um prazo e um valor para a gente poder estar implementando, porque a forma em que vocês vão receber o sistema é exatamente do jeito que ele está no link de teste aqui e do jeito que ele está no vídeo explicativo, que é esse. Pode ser que futuramente eu venha fazer novas implementações, colocando outros recursos no sistema, como eu faço em outros projetos. Então, quando eu vou tendo muita demanda de um determinado recurso e vejo que é necessário adicionar aquilo no sistema, eu crio módulos de implementações, tá? Então, pode ser que até na hora que você esteja testando, ele tenha mais recursos do que eu estou explicando nesse vídeo, porque futuramente ele pode ter tido implementações. Vamos lá, aqui quando você entrar no sistema, tá? O sistema faz todo o controle ali de segurança, de acesso, tá? Todos os usuários também aí podem estar tendo as suas permissões aqui, controle de acesso sendo feitos em usuário. O que nós vamos entrar aqui é com o administrador. O administrador tem acesso, obviamente, a todos os recursos do sistema e acesso aqui às informações também do dashboard, tá? Então, nesse template aqui que eu utilizo, ele tem aqui já logo na página inicial, a opção de você utilizar modo escuro. Eu não costumo muito usar, mas tem muita gente que gosta, tá? Aqui ele vai ter notificações também, de débitos aí e recebimentos vencidos e opção para vocês alterarem as configurações. No projeto de teste, eu desativo isso aqui, porque se eu deixo isso ativo, os alunos desconfiguram todo o sistema, tá? Então eu não posso deixar essa estrutura aqui ativa para o projeto de teste. Então é a única coisa que vocês não vão conseguir é mexer nas configurações do sistema. Eu vou até começar as explicações por aqui mesmo, tá? Então aqui é onde você vai mudar o nome, os dados aí mesmo do sistema. É onde você, caso você vá utilizar uma API, esse sistema tem um único recurso externo, que é a API do WhatsApp. Então, se você quiser notificar os agendamentos aí para os pacientes, notificação de contas, débitos, cobranças, entre outras coisas que já estão agregadas aqui, aí você precisa utilizar um serviço de API, tá? Eu indico aqui, 3 deles, O que eu mais tenho utilizado é a Menuia, tá? Ela tem um custo aí de R$10 por telefone, Então, vamos supor que você vai colocar o sistema em 3 clínicas, aí vai ser R$30 mensais, com mensagem limitada. Então é muito baixo o valor do custo
pela utilidade oferecida, tá? Então isso é o único serviço que é externo. Ah, não gostaria de disparar nada, não quero esse serviço. Ok, é só deixar aqui como não e pronto. Você não vai necessitar, né? Não vai ter nenhum outro custo, mas isso aqui, ó, agrega muito no sistema, principalmente nesse que tem agendamento e tem mensagens automatizadas para os pacientes, tá? Então eu vejo como indispensável para esse tipo de sistema hoje em dia ele ter uma integração com o WhatsApp. Então acho que né, válido aí vocês fazerem essa integração. Pode utilizar outras APIs também, tá? Se você já tiver costume com outras, você pode integrar aí vai ter que mudar, obviamente, no código as informações lá, porque esse código está preparado para essas 3 que eu deixo de exemplo aqui. Aqui vai ter opções para vocês poderem também modificar as logos, né, do sistema, tá? Aqui é horas confirmação. Isso aqui é importante também explicar, que é o seguinte: quando você fizer um agendamento, quantas horas antes aquele paciente vai receber a notificação de confirmação do agendamento dele? Isso está ligado aqui com a API do WhatsApp, tá? Se você não estiver utilizando ele, pode esquecer isso aqui, porque ele não vai receber nada, né? Mas é mais uma das coisas que tem automatizada aí. E se para ele, por exemplo, fazer alguma gestão financeira, né, é obrigatório a abertura do caixa, tá? Então isso aqui você pode deixar como sim ou não, que ele vai fazer essa gestão aí com obrigatoriedade do caixa. Basicamente é isso. Aqui não tem muita coisa a ser configurada nesse projeto não, tá? Ele não tem um painel de configurações extenso igual eu tenho em alguns outros. Vamos aqui para algumas situações então. Cadastro do paciente ou dos pacientes, né? Na hora de fazer o cadastro do paciente eu coloquei esses campos, mas se você quiser adicionar outros campos, outras informações, por isso que é interessante. Tem aluno que compra ou cliente que compra aqui os projetos, mas ele só tem interesse no código-fonte, então não acompanha a aula. E aí, se você tem tempo para poder acompanhar as aulas, porque eu tenho todas as aulas que ensinam a desenvolver o projeto, aí você consegue acrescentar outras coisas. Então, se você não é programador, você vai ter dificuldade para adicionar outros campos. Então, é importante para quem tem tempo aí, né, e tem interesse, quer modificar, quer implementar o sistema para outras funcionalidades, é interessante acompanhar as aulas, tá? Então aqui tem o cadastro, né, com o básico aí mesmo de cadastro, tá? E são informações aqui de convênio, né, sexo do paciente, tipo sanguíneo, profissão. Então são coisas que geralmente a gente utiliza aí nas clínicas. Fez o cadastro, você vai ter opção para editar, para excluir. Isso aqui, deixa eu fazer um cadastro mais simples aqui, onde eu não tenho que preencher muita coisa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um cadastro de procedimentos, tá? Só para poder explicar como que tá aqui os CRUDs aqui do projeto. Então, vou colocar aqui um valor, um tempo e um preparo. Pronto. Na hora que eu salvo, eu já coloquei aqui no template essa notificação de mensagem, tá? Então, na hora de excluir também, ó, fica um pouco mais dinâmico. Então, você já tem uma estrutura visual melhor. E isso vai se repetir para qualquer tipo de cadastro que tenha dentro do sistema. Aqui também tem como nós visualizarmos as informações, tá, do paciente. Aqui, se ele tiver alguma anamnese lançada, daqui a pouco eu vou mostrar aí a questão da anamnese, nós podemos ver quais que são, né, as informações de anamnese dele e podemos também lançar aqui histórico, porque às vezes o dentista, né, ele atendeu aquele paciente e ele quer lançar informações aqui. Isso que eu estou mostrando aqui também tem na parte de consultas, tá? Então isso aqui nós vamos ver também lá na parte de consultas. Aqui vai ter a edição da anamnese, então se ele abrir, ele vai carregar as informações que já estiverem cadastradas. Aí você pensa o seguinte, tá, mas às vezes aqui, ó, tem doenças cardiovasculares, está mais ligada para uma clínica geral do que uma clínica odontológica. Tá, isso aqui são só exemplos que eu já deixei cadastrados, tá? Aqui dentro de cadastro, você tem a opção de cadastrar os grupos, então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, novo grupo, só que eu estou colocando um nome qualquer, tá? E adicionar também para esse grupo aqui em itens de anamnese, itens. Então eu posso pegar esse grupo que eu cadastrei, que é o novo grupo, e colocar itens para ele. Eu vou colocar o item 1, vamos inserir aqui o item 2, e assim vai. Então você consegue trabalhar aqui com esses cadastros de itens e de grupos para que quando você for fazer uma gestão de anamnese aqui, ele recupere aquelas informações, ó. Então, na hora que eu clicar aqui, eu vou ter esse novo grupo e esses itens. E aí é com vocês o que vocês vão querer preencher aqui, tá? Para o paciente poder passar essas informações. Então, aqui ele pode marcar, né? Pode colocar uma descrição também. Então, fica bem dinâmico essa ficha aqui, essa estrutura da anamnese. Aqui tem a opção também de últimas consultas, onde eu posso visualizar quais são as últimas consultas daquele paciente, se foi convênio, se foi particular. Também tem o PDF de detalhamento da consulta, tá? Que ele traz informações aí relacionadas à consulta. Nós vamos ter aqui também opções para poder
editar o odontograma daquele paciente. Então, quando clicar aqui, ele vai recuperar as informações de odontograma dele, né, que é a evolução daquele paciente. Então, desde o dia que ele chegou na clínica, você pode fazer algumas marcações, depois eu vou falar um pouquinho mais do odontograma ali, tá? E aqui ele vai tendo as anotações também relacionadas. Essas informações de histórico, anamnese e odontograma, elas podem ser trazidas também na ficha. Então você pode imprimir uma ficha aqui do paciente, ó, que tenha um odontograma também já colocado. Então ele vai trazer as informações daquele paciente. E nessa ficha, além dos dados do paciente, né, vai ter aqui as informações de anamnese, as informações aqui também do odontograma dele, tá? Isso você define aqui na hora de gerar ela. Então você pode mostrar tudo, pode mostrar ela em 2 colunas, em apenas uma coluna, pode não mostrar anamnese, pode não mostrar odontograma, tá? Então você pode personalizar essa ficha da forma que você quiser. Ele não teve para essa ficha desse paciente histórico. Deixa eu ver se essa outra aqui tem. Ó. Vamos colocar aqui também um odontograma e pedir para gerar. Porque se ele tiver histórico aqui, ó, ele mostra qual é o histórico clínico, tá? E esse histórico clínico também vem na ficha dele. Lembrando que dá para você personalizar e também modificar, né, para outras situações. Além disso, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, porque é muita informação, o vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Contas, né? Porque esse paciente aqui também você tem que fazer a gestão de contas dele, então se ele tiver algum débito ali a pagar, vai ser apresentado aqui, então vai ser mostrado aqui qual que é esse débito e as informações dele. Aqui anexo de arquivo, você pode anexar arquivos aí, documento, alguma coisa aí também para o paciente, tá? Isso aqui eu já mostrei que é a ficha e aqui uma opção para ir para o WhatsApp dele. Além de uma opção para você poder exportar para XLS, que é para o Excel ali. Ok, então, quanto ao cadastro e gestão de paciente, é isso. Usuário, vamos lá. Usuário, você vai ter mais ou menos aquelas mesmas situações que eu falei ali, tá? Edição, tem aqui como ativar e desativar os usuários, ó. Você tem a possibilidade também de definir aqui para ele uma permissão. Então, quando você clica aqui, você pode dar permissões para aquele usuário, que é o que ele vai poder acessar. Ele vai poder acessar os pacientes, ele vai poder acessar essa própria tela de usuários, ele vai poder acessar o financeiro, né, o caixa, os agendamentos. Então, tudo que eu quiser definir aqui, ó, o odontograma, eu posso marcar ou desmarcar para aquele paciente acessar, tá? Então você consegue fazer uma gestão aqui de usuários bem completa. Aí vai ter cadastro aqui de funcionários, né, que seriam os dentistas, e de fornecedores. Funcionários é importante porque o funcionário aqui, quando você cadastra um dentista, você vai cadastrar para ele, tá, a opção aqui de atendimento. Então, ao cadastrar um funcionário, tem a opção atendimento, você vai deixar ela como sim. E aqui, isso é claro se ele for atender, né? Porque aí ele vai aparecer essas opções aqui de consulta, horários e comissões para ele. Se ele não atender, isso aqui não aparece, tá? Às vezes você entrou aí no sistema e não tá vendo isso aqui, ó. É porque aquele usuário não tem atendimento. Então, ele não vai ver consulta, nem vai ter gestão de horários e nem comissões. Então, isso aqui é só para quem tem atendimento. Quando você colocar um usuário que terá atendimento, que vai trabalhar aí com agendamento, é importante que você configure corretamente o intervalo de horário dele, tá? Então vamos supor que você coloque aqui, ó, vou pegar um exemplo desse aqui que foi o dentista 1. Ele tem o atendimento igual assim e ele tem isso aqui é em porcentagem a comissão. Eu até esqueci de colocar aqui a porcentagem, vou colocar de uma vez. Então já inseri ali, tá? Depois quando eu atualizar já vai aparecer aqui. Então se eu for notando algumas coisas aqui, algumas melhorias a se fazer, eu vou fazendo, vou parando um pouco esse vídeo, tá? E já vou fazendo no código, porque eu aproveito também esse vídeo para poder testar um pouco mais o sistema e analisar aqui algumas situações que podem vir a faltar para poder estar implementando ali, como essa porcentagem. Aqui está comissão, mas que tipo de comissão é? Então é uma comissão em porcentagem. Aqui eu estou informando que 10% do serviço que ele fizer, poderia ser zero, poderia ser vazio aqui para ele não gerar comissão, não é obrigatório, tá? E 10% dos serviços que ele fizer, né, dos procedimentos que ele executar, vão ser comissões desse profissional. Então ele faz essa gestão também de comissão aí. O que eu estava falando quanto ao atendimento é o seguinte: esse intervalo, se eu colocar aqui 15, ele vai criar a grade de atendimento dele de 15 em 15 minutos. Como que funciona essa grade de atendimento? Tá? Quando eu vou criar um agendamento, vamos supor que eu venha aqui e selecione o profissional, que é esse dentista 1. Então, 14, 14h15, 14h30, de 15 em 15 minutos, ele cria esse intervalo. Agora, se o menor tempo que aquele dentista tiver para um atendimento é meia hora, você coloca meia hora ali. Se o menor tempo for 20 minutos, é 20 minutos, tá? Então, esse intervalo ele pode ser com o menor tempo de procedimento que ele executa. Vamos supor que o menor tempo é uma limpeza. Limpeza, ele precisa de 20 minutos, né? Aí, depois, a restauração é 30 minutos e por aí vai. Então, isso aqui tem que ser o menor tempo dele, tá? Aí, nós vamos falar ainda da questão dos procedimentos, que eu vou mostrar ali, porque cada procedimento você pode vincular um tempo a ele também. Então, eu já vou falar isso aqui.
Aqui, depois que você cadastrou e definiu, aí você vai definir os procedimentos que ele vai estar executando. Então, esses procedimentos, eles estão cadastrados aqui, ó, em cadastro procedimento. Quando eu cadastro um procedimento novo, então vamos colocar aqui um que eu não coloquei. Eu não entendo muito de clínica de dentista não, tá? Então, assim, eu coloquei alguns procedimentos ali, mas tem muita coisa que eu sei, além disso, que vocês vão cadastrando aí. Vocês vão ter um entendimento melhor nessa parte. Eu sei é desenvolver, então eu não entendo muito do dia a dia ali dentro de uma clínica. Mas eu sei, por exemplo, que tem um procedimento aí que pode ser a restauração. Não sei se é feito junto com o outro, mas também não faz diferença nenhuma. E vamos supor que uma restauração, ela demore, né? Ela vai ser cobrada aqui R$300 e ela demore 30 minutos. Então, aqui no tempo, é o tempo em minutos que aquele procedimento é executado, tá? Então aqui, ó, ele já está ali com placeholder minutos, eu pensei em colocar aqui em cima, mas já tinha informação aqui então não precisa, mas se vocês quiserem acrescentar aí, pode colocar tempo em minutos. Então 30 vai ser meia hora, e aí isso aqui vai fazer o seguinte, quando eu estiver cadastrando o profissional, eu vou definir o que aquele profissional pode ou não, foi aqui o dentista 1, pode ou não fazer. Então eu coloco aqui, por exemplo, que ele faz também restauração. Pronto. E na hora de fazer um agendamento, vai aparecer esses serviços, né, esses procedimentos que eu relacionei ali. Aí aqui, nós vamos ter ainda inserção de horário, que é a grade dele. Então, a grade dele, você pode colocar dias da semana, tá? Segunda, terça, quarta. Quais são os dias que ele atende? Quais são os horários? De 8 às 20. Tem pausa para o almoço? Se tiver, também você pode definir aqui. Então, ele vai criar horários de 8 horas da manhã até às 20 da noite, tá? Nesses dias que tiver aqui, ó. Agora, vamos supor que tem um profissional que atende na clínica, mas ele não atende num dia fixo, né? Uma semana ele vem na quarta, outra ele vem na quinta. Então, tem a opção aqui de data, tá? Essa data que você colocar, ó, ele abre horários também de agendamento para ele. Então, você pode selecionar uma data, né? E inserir qual vai ser o intervalo de horário que ele vai estar aplicando aquele dia e salvar ela, tá? E aí ele vai ficar também com uma data além desses dias fixos. Então você pode utilizar os dois, utilizar só uma ou outra, tanto faz. Quando eu vier aqui em agendamento agora e selecionar esse dentista, que é dentista 1, quando eu clicar em novo agendamento, aqui ele começou das 14, porque já são mais de 14 horas, então não tem como eu fazer agendamento anterior, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, dia 1º, que é sexta-feira, ó, ele vai colocar toda a grade dele. 8h15. E se eu selecionar para as 8 horas o procedimento que eu falei lá, que é a restauração, que demora meia hora, significa que o horário de 8 vai estar ocupado e o horário de 8h15 também vai estar ocupado. Vou selecionar um paciente aqui para agendar. Então pronto, ele faz aquele agendamento, tá? Aqui depois eu vou falar um pouco mais dessa tela de agendamento, então tem coisas que eu sei que eu estou pulando aí, porque depois eu vou voltar nessa situação. Mas ele faz aquele agendamento e ele ocupa, tá vendo? Esses dois horários. Então eu sei que o próximo seria 8h30, porque o serviço aqui de restauração ele demora 30 minutos. Mas essa questão de tempo, a grade, tudo é vocês que vão definir, tá? Mas cuidado na hora de cadastrar esses horários, porque se ele atende, por exemplo, de 15 em 15 minutos, ele ou tem que ser um horário 8 horas, 8h15, 8h30, 8h45, né, no caso para iniciar, e aqui também tem que finalizar com um horário assim, não poderia finalizar, por exemplo, 20h10, porque senão vai dar erro, tá? Então, se você colocou de 20 em 20 minutos, tem que ser um horário que caiba, uma estrutura de grade que caiba dentro dessa situação, senão ali ele não consegue formar os horários da forma correta. Aqui eu tenho até um vídeo específico que eu falo mais, que eu abordo mais essa questão de horário. Então, se você precisar, se ficar alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, pode me perguntar aí também, tá? E eu posso passar esse vídeo aí, onde eu explico mais detalhado. Aqui tem a opção de cadastro de fornecedores, né? Porque a clínica ela também vai precisar de ter fornecedores relacionados aí que fornecem determinados tipos de produtos, tá? Quanto a cadastro, nós podemos cadastrar convênio, procedimento, que foi o que eu acabei de explicar ali, né? O convênio aqui você consegue também cadastrar e definir algumas propriedades para ele, tá? Se tiver aqui a comissão, por exemplo, que ele repassa aí, né, para clínica, telefone e tudo mais. Anamnese eu já expliquei, aqui nós podemos cadastrar forma de pagamento, frequências, porque quando nós trabalhamos o financeiro, se você quiser, por exemplo, criar uma conta, vamos supor que a clínica paga um aluguel, né? E aí você vem aqui, ó, na hora de criar, por exemplo, uma conta a pagar, que é uma despesa, você pode colocar para essa despesa, ó, aluguel, que ela é uma despesa
mensal, tá? Então, todo mês ele já cria para você aquela conta. Se você quiser também, você pode colocar quantas vezes você quer que aquela conta repete, porque às vezes você tem aqui comprou, por exemplo, um equipamento para clínica, e você vai pagar aquele equipamento em 10 vezes, então você já tem a opção aqui do valor, e você tem quantas recorrências ele vai ter, então você já pode colocar isso aqui também, para ele poder colocar aquele número de recorrência, para isso aparecer no seu financeiro. Então você vai saber depois ali qual a previsão, por exemplo, que você vai ter de custo dentro de um determinado período. Então isso aí, essa opção de frequência é mais para essa questão financeira mesmo, tá? Cadastro de cargos para os profissionais, né? Então eu coloquei, por exemplo, secretário, auxiliar de dentista, você vai colocar vários outros, que na hora que você cadastrar um funcionário, ele vai puxar dali. Grupos de acesso e acesso, nós não vamos mexer nisso. Então eu vou até deixar aqui, ó, alterar acessos não. Tá? Isso é mais a nível do sistema mesmo, que são aqueles acessos que são passados para o usuário. Então você não vai nem ver essa opção aqui dentro do menu de cadastro, não é nem interessante que ela fique visível aqui. E agendamento é aquilo que eu já falei, né? Nós temos a tela de agendamento e eu posso marcar um agendamento, como eu já mostrei. Aqui ele vai mostrar os detalhes do agendamento, que pode ser numa tabela, pode ser num card, tem gente também que prefere trabalhar com card, né? Aqui tem a opção de mostrar os horários disponíveis já daquele profissional, daquele dentista. Então, por exemplo, ligou alguém na clínica, eu gostaria de fazer aqui com, por exemplo, o doutor dentista 1, né, tudo aqui é fictício, então eu coloco esses nomes aqui. Então, com o doutor tal, eu quero um horário aí às 17 horas. Tem, você já consegue ver aqui, ó, em horário disponível. Se já tiver, você já clica e já dá sequência no agendamento para ele, tá? E aqui ele vai ter a opção, como eu falei, de mostrar a tabela com aqueles agendamentos que foram feitos. Acho que foi dia 30, né, que eu coloquei aqui. Porque para esse não tem, o que eu fiz hoje foi para esse aqui, ó. Foi 31, pronto. E mostrar também o card, né? Tá. E em qualquer um desses recursos que ele esteja exibindo, nós vamos ter a opção, por exemplo, aqui para poder mudar o status, tá? Status em espera, status aqui em atendimento, né? Status aqui prioridade. Então foi mais uma situação de status que eu coloquei aqui. Vamos colocar um outro agendamento aqui também para ele, ó. Pronto, porque esse aqui já está com confirmação feita, né? Então, quando você lança um agendamento, ele vem sem confirmação, tá vendo? E aqui você consegue, então, confirmar aquele agendamento, né? Além de confirmar o agendamento, aí que ele dá a opção, depois que ele está confirmado, de trocar o status. Além de confirmar o agendamento, você pode também aqui dar baixa. Então, vamos supor que ele já tenha feito o pagamento, você consegue dar baixa naquilo ali, ele já entra no financeiro, tá? Então, ele já fica aqui com o pago igual assim. Vai ter a opção de editar o agendamento, de excluir, né, caso o cliente tenha cancelado, e de tirar aquele demonstrativo dele, tá? Que é isso aqui. Então, tem todas essas possibilidades aí, de ir também para o WhatsApp do paciente quando você clica aqui. Então, é uma gestão mesmo, né, relacionada aí ao agendamento. Esse agendamento, quando é confirmado, o médico aí, o dentista que estiver relacionado a ele, pode visualizar ele aqui, ó. Então ele vai aparecer em consultas, mas eu chego aqui daqui a pouco em consultas. Antes eu vou falar dos relatórios que tem para agendamento, que você pode tirar por data, tá? E tem várias outras situações aqui, ó, por status, se tiver agendado, confirmado, finalizado, né, que estão pagos, que não estão pagos, que são convênio aí, que são particulares, se tiver outros convênios cadastrados, vai aparecer aqui também. Por procedimento, eu posso, por exemplo, saber tudo que eu tenho de limpeza na data de hoje, ou tudo que eu tenho, né, de agendamentos aí, de prótese, por exemplo, dentro do mês. Então você consegue estruturar e passar vários parâmetros para o filtro. Não só do agendamento, mas de procedimento também. Vamos ver se tem algum procedimento que foi finalizado hoje. Não tem. Mas no mês eu tenho certeza que tem, porque eu dei baixa em alguns. Então eu vou mandar aqui ele executar. E ele encontrou 3 procedimentos finalizados. Né? Quais procedimentos foram esses? Foram 3 procedimentos do profissional Hugo Freitas, né? Uma manutenção de aparelho, 2 limpezas. E ele vai totalizando tudo aí, tá? E vai mostrando aí essas informações aqui, né, de valores e de detalhamento. Esses PDFs que são gerados, eles podem ser impressos e podem ser também salvos como PDF, tá? E aqui ele tem paginação, ele tem toda uma estrutura aqui de cabeçalho, lembrando que você trocar aquela imagem lá, ele já troca aqui, troca na marca d'água também, então é tudo já configurado aí e otimizado para ficar o mais simples possível. Aqui continuando, né, vamos então para a parte aqui financeira. Então é aquilo que eu falei, você tem aqui a opção de cadastrar despesas e fazer toda a sua gestão financeira, inclusive parcelar contas, tá? Dar baixa de forma parcial também, né, que seria ali deixando um resíduo. Então o cliente pagou aí metade, vai deixar metade para depois. Não é muito comum dentro desse tipo de sistema, tá? Mas é uma gestão financeira que eu já uso aí em outros. Contas a receber também, então se você tiver algum parcelamento aqui, alguma situação você consegue ver, tudo isso aí que eu estou falando também tem relatório, inclusive tem a opção aqui de relatório financeiro, que você pode tirar por ganhos, por procedimentos, por comissões também, tá? Entradas e saídas, datas, tipo de lançamento, então tem tudo ali.
comissões aqui que você pode consultar as comissões de cada profissional, ó, dentro de um determinado período, e aqui você consegue clicar em baixar a comissão, vamos supor que ele tenha mais de 50, né, ele já vai totalizar o valor de todos e você consegue efetuar o pagamento daquele valor de uma só vez, tá, sem ter que ficar dando baixa manual em uma a uma aqui. E aqui o próprio profissional, se ele tem atendimento, ele vai ter essa opção de minhas comissões, então aqui também ele consegue visualizar aqui as suas comissões e tirar também um relatório para elas, tá? Então aqui ele vai mostrar aqui o relatório, já com o detalhamento daquelas comissões, né, mostrando aqui o que está pendente, o que está pago, o que ele tem a receber, então com todas as informações aí necessárias. Beleza, tendo feito isso, vamos voltar aqui, ó, porque já foi a parte aqui também de comissões, né? Relatório financeiro, aí tem relatório, por exemplo, de despesas, que você pode puxar aqui do que você pagou para os fornecedores ou para cada um dos funcionários, está dentro de tudo que eu falo de relatório envolve período, então você não vai ficar limitado a um período não, você é quem vai definir ali, então ele mostra o que eu paguei, por exemplo, para o dentista 1, né, para esse outro profissional aqui também, quais são os valores que estão pendentes, o que já tem pago, qual foi o valor total e tudo mais, então um relatório sintético onde ele totaliza tudo ali. Aí tem também relatório sintético de recebimento, que eu posso verificar aqui, ó, aqui está clientes, mas os nossos clientes aqui são os pacientes, tá, então ou você pode modificar ali também essa nomenclatura, mas onde está clientes são pacientes, então ele vai mostrar tudo que você recebeu dentro daquele determinado período, de cada um dos pacientes que pagaram, né? Balanço anual, tá, que mostra então os meses e o que foi recebido aí, o que teve de gasto, né, em cada um desses meses. Então, como não tem muita coisa alimentada ali, ele mostrou só do mês atual mesmo, que é o que eu inseri. E inadimplente, se você tiver algum inadimplente, ele vai mostrar aí também o detalhamento, né, daqueles inadimplentes. Então, é mais uma gestão financeira que atende aí a qualquer tipo de sistema. Parte de consultas, aqui é onde o dentista, então, vai visualizar as suas consultas. Ele pode puxar por data, mas geralmente ele já vai pegar a data atual. Porque se ele está atendendo hoje, as consultas que importam é as de hoje. Mas ele tem como filtrar as que estão agendadas, confirmadas ou finalizadas, tá? Ou todas aqui também. E aqui ele vai ter a possibilidade de clicar sobre o paciente para poder visualizar as informações daquele paciente, né? E inclusive também lançar os detalhamentos. Então, vamos supor que ele queira lançar um histórico aqui para o paciente. Ó. Então, ele acabou de consultar ele e quer lançar um histórico. Esse aqui não tem anamnese lançada, então ele pode vir aqui também e lançar a anamnese dele, né? Às vezes é a primeira consulta, então ele vai fazer as perguntas aí e vai lançando as informações para ter essa situação aí na ficha do paciente, tá? A anamnese que eu já expliquei antes, então vou passar um pouquinho mais rápida por ela. Então se eu clicar aqui de novo no nome, ó, ele já me mostra os dados aqui, né, da anamnese que foram lançados ali e a ficha dele vai ficando um pouco mais completa. Aqui também tem a opção de impressão da ficha, ó, e aí ele vai mostrar histórico e anamnese aí relacionada a ela. Aqui vai ter as opções de solicitar raio-x, tá? Que nós podemos fazer a solicitação. Se você quiser anexar essa solicitação, por exemplo, a um procedimento, é só selecionar o procedimento ali, não é obrigatório não. Aí aqui ele vai colocar uma descrição que na hora que ele inserir, pode ser até mais de uma também, ó. Na hora que ele solicitar o exame, vou fazer aqui, ó. Solicitou o exame, ele já vai mostrar aqui, montar, né, a ficha aqui com o pedido do exame radiológico, tá? E com aquelas informações que ele escreveu ali, aqui vem o doutor e o CRO aí relacionado a ele. Aqui tem a parte também de gerar atestado, né, que aí o dentista cirurgião também pode gerar atestado, então ele vai colocar aqui o período de datas, os dias, vai colocar o motivo, se tiver alguma informação relevante também vai, e ele vai gerar o PDF aí com o atestado, com as informações que foram definidas ali. Anexo de... Ah, não, aqui não é anexo de arquivo, não. É odontograma, né? Então, vamos supor que aquele cliente ali, ele quer visualizar o odontograma dele, ó. Então, ele vai clicar e vai poder visualizar. Se não tiver lançamento, for o primeiro, né? Ele vai fazer o próprio... vai iniciar o evolutivo dele aqui, tá? Então, ele vai marcando essas informações. Não vou mostrar, por enquanto, nada aqui do odontograma ainda, que nós já vamos ver esse odontograma aqui na sequência, tá? Então aqui nós vamos ter a parte de visualização de dados também, que é aquela mesmo recurso que está aqui. Então isso aqui é o que o dentista vai ver, né, ali nas relações de consulta, tá? Então na hora que ele estiver consultando um paciente, vai aparecer aqui, ele vai poder puxar todas essas informações aí. Horários e minhas comissões, eu já expliquei para vocês, vamos pular e vamos para o odontograma. O odontograma, né, vamos supor que você queira criar um novo odontograma aqui, ó. Então, cliquei para fazer um novo odontograma, eu seleciono um paciente,
Tá? Se for um evolutivo e ele já tiver, ele não vai deixar criar outro, porque o evolutivo tem que ser só um, né? Você vai lançando informações ali conforme o paciente vai evoluindo no tratamento dele, tá? Aí aqui, mas vamos supor que eu queira criar um odontograma para fazer um orçamento. Então, orçamento X, beleza, qualquer informação aqui. E aí eu começo, então, coloco o evolutivo não, né? E começo a fazer aqui o meu orçamento. Tá, o meu odontograma, que pode ser um evolutivo ou pode ser um orçamento, tá? Então, tanto faz, ou pode ser qualquer outra situação que você queira gerar um odontograma aqui. Aqui tem os dentes que são os dentes de leite, né, os descidos, e aqui os permanentes. Então, você vai selecionar o dente, vai colocar a ação que você quer, tá? Aqui tem, por exemplo, eu coloquei procedimentos, né, que pode ser cárie, canal, restauração, qualquer outro. Então, vamos supor que aqui, ó, eu identifico que vai ter que fazer um canal, né, nesse dente. Fase oclusal totalmente comprometida. Eu não sei se é essa fase mesmo, se isso aqui faz sentido, tá? Mas eu, quando estava estudando sobre a situação aqui do odontograma, então eu vi esse negócio de fase oclusal, mesial, não entendo nada disso aí. Então, o que eu for colocar aqui, não leve em consideração se está correto ou não, se for um dentista julgando, porque eu realmente não tenho esse conhecimento. Só estou mostrando para vocês aqui as funcionalidades e é vocês quem vão, né, aplicar isso aí depois na prática. Se tiver alguma observação aqui, ó, por exemplo, solicitar raio-x, né, ou qualquer outra, pode colocar também, tá? Que isso aí vai aparecer depois lá nas informações. Se você digitou alguma coisa errada ou fez algo errado aqui, isso pode ser editado, tá? Aquele dente vai ficar marcado com um vermelho quando for procedimento, né? Se ele passou pelo procedimento e ele já foi tratado, ó, nós podemos colocar aqui tratado, e aí você coloca também uma informação e pronto, ó. E aí ele vai mostrar o dente aqui desse jeito. Se for um dente, por exemplo, que não existe, né, que já foi extraído, ó, você pode colocar aqui ele como extraído e perfeito, ele vai ficar dessa forma. E outro exemplo que eu coloquei é aqueles que precisam extrair, tá? Então, se tiver algum dente que precisa extrair, ele vai ficar com um X desse jeito ali. Qualquer condição aqui você consegue alterar, ó, e consegue fazer edição, ele já vai mudando lá em cima, tá? Então eu dei a possibilidade aqui de colocar para poder editar aqueles recursos, não só, né, a edição do procedimento a ser feito, como também a descrição ou observação lançada, tá? Ou também a exclusão, né? Ah, não quero mais aqui, ó, eu vou excluir, pronto. E aí ele vai limpar ali no odontograma. Se tiver algum descido, né, que você tenha que fazer também, ele pode marcar, tá? E se for os dois marcados, por exemplo, vou colocar aqui uma cárie aqui, ó, pronto. Se tiver os dois marcados, né, se você utilizou os dois aí, porque às vezes é uma criança que está em transição de dente, quando você salvar, ele vai imprimir aqui o odontograma, né, ele vai abrir, ele só não abriu o meu porque é a primeira vez que eu estou fazendo pela guia, então eu tenho que permitir aqui, ó. Aí eu vou abrir ele de novo aqui, ó. Pronto. Então, se ele não gerar ali, também dá para gerar aqui, tá? Você consegue gerar o PDF depois que criou. Ali é só um exemplo que eu estou dando, que é a primeira vez que eu instalei ele e que eu estou testando no servidor, então o navegador pede para permitir aquele pop-up a ser aberto. Então já foi permitido ali, os próximos não vai ter isso. E aqui tem a possibilidade também de você abrir o PDF com ele. E aí se ele tiver, por exemplo, os permanentes e os descidos, ele vai mostrar ambos aqui, tá? E vai mostrar a descrição também do que você colocou em cada um dos dentes. E aqui ficam os dados do paciente, né? E esse é o PDF aqui do detalhamento. Deixa eu ver outros que eu tenho aqui, que eu tinha feito. Então tá aí, ó, esse aqui só tem o permanente. Se ele não tiver nenhum dente de leite ali, né, que foi colocado, quando você gerar, ele não aparece nada, tá? Então ele vai mostrar só os permanentes e as situações que estiverem relacionadas àquele dente permanente. Então você pode criar vários tipos de odontograma, né? Então, como eu fiz aqui um odontograma que eu coloquei que não é o odontograma principal do paciente, porque quando ele é o evolutivo, ele é o principal dele. Então, quando eu entrar aqui no paciente, ou tiver aqui em consultas, ó, e clicar no paciente aqui para poder fazer a gestão do odontograma, ele traz para mim o evolutivo, tá? Que é o que interessa. Os outros que são gerados aqui, e toda aquela gestão que eu falei lá também tem aqui, pode ser feita aqui pelo médico, né, pelo dentista. E os outros que são gerados aqui, eles podem ser utilizados na hora de fazer um orçamento. Então, daqui a pouco nós vamos chegar no orçamento e você consegue relacionar um odontograma que foi feito com o orçamento, o que fica bem interessante, que às vezes o paciente chega na clínica querendo algum procedimento, né, e pede um orçamento daquele procedimento. Então, você pode fazer uma coisa bem detalhada aí para ele, tá? Opção aqui de tratamentos, isso aqui é somente para facilitar os agendamentos. Vamos supor que um cliente vai fazer um clareamento. Eu estou chamando de cliente, mas é um paciente. Ele chega na clínica querendo um clareamento. Então, vamos criar aqui, ó, um procedimento primeiro. Acho que eu não fiz procedimento de clareamento, né? Não fiz. Clareamento.
Eu sei que tem vários tipos de clareamento, mas eu vou colocar só esse aqui mesmo. E o procedimento de clareamento, vamos supor que ele é R$80 a sessão, tá? E ele demora aqui meia hora a sessão. Pronto, não aceita convênio, né? E se tiver algum preparo, que é alguma informação que o cliente tenha que saber antes, você pode colocar aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor, eu sei que não tem isso, tá? Mas jejum de 2 horas. Pronto. Ou então não beber café, né? Porque não sei se o café parece que atrapalha aí o clareamento. Então, se tiver alguma coisa que ele tenha que vir preparado para aquele procedimento, você vai inserir aqui. Porque na hora que for feito o agendamento, inclusive eu não falei disso aqui, mas na hora que é feito o agendamento para o paciente, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui já enviado, ele manda a mensagem, tá? Quando é agendado, quando é cancelado. Então, vamos lá. Eu abri aqui, ó. Quando ele faz o agendamento, ó, vem aqui as informações, né? Qual que é o paciente, qual que é o procedimento a ser feito, data, hora, né? Qual que é o profissional que vai efetuar ali, né, aquele agendamento. Se antes de 24 horas ali, que é o que está configurado no sistema, ele recebe a confirmação do agendamento, tá vendo? Então ele tem a opção aqui que vai chegar para ele, né, com a mensagem de confirmação do agendamento, para que ele possa aí confirmar ou cancelar aquele agendamento. Aí isso aqui você define o período aí, né, de tempo que vai chegar. Então existem as notificações que são mandadas pelo WhatsApp. Estou mostrando aqui porque eu tinha passado disso aí. Mas vamos voltar para o tratamento. No tratamento é o seguinte, vamos supor que quem faz o clareamento, né, ele quer vir toda quinta-feira. Então você pode selecionar o paciente que vai fazer aquele tratamento, selecionar o dentista e selecionar, eu não coloquei para ele, que como esse aqui é novo, eu vou ter que vir aqui em pessoas, funcionário, e vou ter que adicionar o procedimento aqui. Pode ser para o dentista 1 mesmo. Então, clareamento, adicionei. Aí, quando eu vier aqui em tratamento, ele vai mostrar para mim essa opção ali. Pronto, de clareamento. Tá vendo? Então, eu selecionei o procedimento que ele vai estar fazendo. E aqui eu consigo trabalhar com múltiplos agendamentos. Vamos supor que ele vai começar esse procedimento, ele vai fazer em novembro. Vou colocar aqui, ó, no mês de novembro inteiro. Pronto. E ele quer fazer 2 vezes na semana, tá? E as vezes vão ser na quarta-feira, às 15 horas, e na quinta-feira, às 15 horas. Então, quando eu salvar esse procedimento, ele vai verificar ali se tem disponibilidade de horário, tá? Se a grade de horários permitir, ele vai salvar. Ele vai colocar o valor de todas as sessões aqui, de acordo com o procedimento lá. E eu vou ter algumas opções aqui. Então, por exemplo, se eu vier no cadastro aqui, ó, de agendamentos, eu coloquei que foi o dentista 1 e eu coloquei quarta e quinta. Então, provavelmente vai ser aqui, ó, dia 6, tá vendo? E dia 7, olha lá, ó, certinho. Então, tem um clareamento às 15 horas no dia 6. E também tem outro agendamento de clareamento às 15 horas também no dia 7. Percebam que ele não está pago. Se ele já pagou esse tratamento logo no início, para não ficar dando baixa ali, você consegue vir aqui, ó, e dar baixa no pagamento. Então, você vai dar baixa no pagamento no total que ele pagou, selecionar a forma que foi paga, né, e vai salvar, ó. Pronto. E o que vai acontecer? Todas aquelas consultas que estiverem relacionadas ao agendamento, agora já fica como pago. Então, eu vou selecionar ele aqui de novo e vou para a data aqui em que eu falei, que foi dia 7, tá vendo? E ela já fica como paga. E é claro que essas informações aí também vão entrando aqui no financeiro, tá? Então, assim, olha lá, o clareamento, ele recebeu esse valor. Então, se teve um recebimento, ela vai entrar aqui na gestão financeira e vai movimentar o dashboard, vai movimentar os relatórios também que correspondem a essa situação. Outra coisa também interessante aqui no tratamento é o seguinte, se o paciente precisar de trocar um horário, você pode clicar aqui, ó, em editar, porque aí ele vai mostrar tudo que ele tem agendado e você consegue editar, porque às vezes, por exemplo, ele lembra, fala assim, eu fiz lá, marquei que eu iria toda quarta e quinta, mas na quarta-feira, por exemplo, do dia 13, eu vou estar em viagem, então eu gostaria de trocar esse dia, né? E aqui você consegue vir e consegue fazer a modificação ou do horário, desde que tenha disponibilidade, tá? Ou do dia. Então aqui, ó, não teve disponibilidade. Eu esqueci de falar isso, mas quando você tem um agendamento posterior a ele, né? Ele, por exemplo, ele demora 30 minutos, ó. Então ele está falando que eu não consigo encaixar ele aqui, porque tem outro agendamento feito, provavelmente posterior a ele, que demora mais tempo. Vou tentar outro horário aqui, ó. 19, então aqui se ali tiver liberado, ele permite, tá? Então tem isso. Aqui no quadro de agendamento fica até mais fácil para poder explicar isso. Vamos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, 18h40. Se eu tentar colocar para um paciente aqui uma manutenção de aparelho e ele for mais do que 20 minutos, que é o que eu tenho de prazo, ele não deixa.
pelo jeito, manutenção de aparelho não era, né? Então, vamos olhar aqui qual que é mais de 20 minutos. Vou colocar aqui em 18 e 20. Limpeza, acredito que limpeza deva ser. Ó, tá vendo? Então, a limpeza demora 30 minutos. Eu não tenho espaço para ela aqui. Então, eu teria que selecionar as 18 para ele poder pegar esses dois horários. Então, essa situação aqui, ele já faz tá, a verificação. Então, ele já consegue fazer, né, essas validações todas ali. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui agora, foi os tratamentos, nos tratamentos não faltou nada, só tem um outro botão que é exclusão, e também tem relatório, né? Em muitas situações aqui também você pode buscar pelo profissional, tá? Então, muitas situações do sistema tem um relatório, por isso que é bom vocês testarem, porque se eu esquecer deixar alguma coisa aqui, vocês testem 100% dele aí. Aqui, gestão de abertura e fechamento de caixa, tá? É mais para poder controlar, então, por exemplo, todo aquele financeiro que for feito aqui com um determinado operador, né? Então, vamos supor, eu não cadastrei aqui ninguém para secretário, eu acho que não. Vamos fazer a abertura aqui de uma. Vamos selecionar esse usuário teste. Vou colocar aqui que ele abriu caixa com R$100. Pronto. E toda a movimentação que eu fizer com esse usuário aqui, tá? Ele vai estar verificando aqui e ele vai me gerar também um detalhamento. Então, tudo que ele fizer de movimentação de valor, entrada de dinheiro ali, pagamento de conta, ele vai me mostrar no detalhamento de caixa. Eu vou conseguir fazer sangrias também, então toda a gestão aqui é bem completa. Aqui nós vamos ter também a parte de tarefas, né, onde o usuário pode lançar aqui tarefas. Então, vamos supor que eu coloque aqui que às 18 horas eu tenho uma reunião e algo do tipo. Então, é só uma agenda mesmo dele. E se você estiver utilizando a API do WhatsApp, quando você colocar uma hora alerta, nesse horário aqui ele vai mandar uma notificação no seu WhatsApp informando, tá? Lembrando daquela tarefa. E aqui também você pode definir as prioridades e tudo mais. Então, é mais uma gestão mesmo de tarefas. E aqui tem a parte de anotações, né? Que é para o sistema. Então, você pode criar anotações aqui, e essas anotações você pode definir um título para ela, se você quer que ela mostre aqui no dashboard, ó, que é igual essa que está aqui, ou não, tá? Então, por exemplo, pode ser uma anotação que os outros usuários, ao acessarem no sistema, vão ver aqui, ou uma anotação interna mesmo para você. Então, é aqui que você vai definir isso, né? Se você quer que ele mostre no dashboard ou não, se é uma anotação própria aí, né? E se é privada ou não, tá? Então, é mais algo mesmo aqui também para que os usuários do sistema se comuniquem. Então é isso, acredito que ele está apresentado, né? Todos os recursos são esses. Mais detalhes aí vocês podem assistir a aula 1 de cada um dos módulos, se eu não me engano são 9 módulos esse sistema, e cada módulo eu abordo uma parte do que eu expliquei. Qualquer dúvida, sugestão, só mandar para mim, tá? Se você tiver ideias para que eu possa implementar, estar melhorando aqui esse projeto também, pode me mandar que eu vou anotando e depois crio módulos de implementações futuras. Então, que Deus abençoe e até os próximos treinos.